Fala galera, psicólogo Giovanni Mafiola de Correia, bora para mais um vídeo aqui no canal. E aproveitando, fazer um pedido especial para você. Se você é novo no canal, se inscreva, acione as notificações e deixe aquele like para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Gente, essa é uma pergunta bem frequente, né, nas rodas de conversa, nos debates, em algumas palestras, ou até mesmo no dia a dia, que é essa questão se um cristão ele pode ir ao psicólogo. Antes de nós entrarmos na resposta, se o cristão pode ou não pode ir ao psicólogo, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vocês já pararam para perceber, ou já conhecem alguém, ou já viram alguém, quando precisam ir, por exemplo, ao médico? Então, quando o cristão verdadeiro precisa ir ao médico, ele não vai perguntar para o médico se o médico professa algum tipo de fé, se ele tem, qual é o pensamento dele sobre Cristo. Simplesmente ele vai ao médico porque ele acredita na expertise do profissional e ele acredita que o profissional é capacitado para isso. Isso acontece também em outras áreas, né, do conhecimento, como a própria odontologia, né, quando você vai ao dentista, você também não pergunta se o seu dentista ele é cristão ou não é. Quando você vai no nutricionista, você também não pergunta isso. Quando você vai no advogado, também da mesma forma. Por que que na psicologia existe esse questionamento e essa pergunta? Porque existe um senso comum, né, da profissão e sobre a psicologia, que é como se o psicólogo fosse arrancar a fé das pessoas de dentro do consultório. E isso não é verdade. O trabalho do psicólogo nada mais é do que trabalhar aspectos emocionais da pessoa. O psicólogo não está preocupado na questão da sua fé, do que você vai fazer com ela, o que você faz final de semana, se você vai no culto, se você não vai no culto. O psicólogo quer trabalhar a questão emocional, aquilo que se apresenta para ele. E outra coisa, agora falando do meu ponto de vista, quando a pessoa tem uma fé consolidada, tem um conhecimento nas escrituras, sabe realmente o que deseja, não é um profissional que vai arrancar a sua fé. Então, a resposta para essa pergunta, né, se um psicólogo, se um cristão verdadeiro pode ir ao psicólogo, sem dúvida ele pode. Por quê? Porque ele não vai trabalhar a fé dele no consultório. Ele vai trabalhar as questões emocionais. E como todo ser humano que está debaixo do sol, né, todo ser humano que precisa das coisas, que se emociona, que se complica, que tem problemas também, o cristão também da mesma forma. Então, se o cristão vai ao médico, vai ao dentista, vai ao nutricionista, faz exercício físico, cuida da alimentação, por que que ele não pode ir ao psicólogo? Então, gente, você que por muitas vezes tem sofrido por impasses psicológicos, né? E é um cristão verdadeiro, mas entra nessa ideia de senso comum que, mas o cristão não pode ir ao psicólogo porque você vai se desviar da fé, né? Você não tem como se desviar da fé, porque você já tem o conhecimento e sabe o que você deseja. Na terapia, você vai buscar o quê? Apoio emocional. Você não vai trabalhar a espiritualidade lá. Claro que em alguns casos há pacientes que chegam e conversam da sua espiritualidade, da sua fé, da sua crença, né, do dia a dia da igreja, e isso o psicólogo acolhe muito bem, porque afinal de contas, nós não podemos separar a pessoa do seu dia a dia. Então é a mesma coisa que a pessoa vai no consultório e tem um dia a dia, por exemplo, no futebol. Então vai trazer coisas relacionadas ao futebol. O cristão vai trazer coisas relacionadas à igreja, aos irmãos, às coisas do dia a dia. Então, isso vai aparecer no consultório, mas o psicólogo, trabalhando a neutralidade, ele vai buscar entender o que afeta emocionalmente. Não é o papel do psicólogo, falando mais uma vez, arrancar a sua fé. Dizer para você, olha, saia dessa igreja, né, deixe Jesus de lado. Né? E isso não acontece. O que acontece é que nós vamos trabalhar as questões emocionais. E são questões emocionais, gente, que não ficam apenas na ordem do pensamento. Elas atingem o corpo também. Então há muitos cristãos verdadeiros hoje que no decorrer da sua ansiedade já tiveram alguns tipos de disfunções, e essas disfunções que têm que ser tratadas, como disfunção
sexual, disfunção gastrointestinal, disfunção alimentar, disfunção do sono. Então, muitas vezes, além do acompanhamento de psicoterapia, esse cristão verdadeiro precisa, às vezes, também tomar algum tipo de remédio. Então, você que está assistindo esse vídeo, que sofre com algum tipo de impasse psicológico, não perca tempo. Entenda que Deus também pode ser glorificado, né, através de um profissional. Não é simplesmente na cura, mas às vezes Deus é glorificado na vida de um profissional. Às vezes aparece um profissional para você e esse profissional consegue fazer uma boa intervenção psicológica, você acaba se livrando do seu sofrimento e você vai glorificar a Deus. A tua fé não muda. Você vai dizer: Deus, obrigado por ter colocado esse profissional no meu caminho. Então é basicamente isso. Você que é cristão, vá ao psicólogo, vá ao médico, vá ao dentista, vá ao nutricionista, vá à academia, vá viver a sua vida, né, de uma forma plena, e continue, porque você não vai deixar de ser cristão por procurar esse tipo de ajuda. Bom, gente, mais uma vez, se inscreva no canal, acione as notificações e bora lá!